gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou trazer pra vocês um pouquinho da minha experiência lendo A Vida Invisível de Eddie LaRue. Antes de eu começar esse vídeo, já peço pra vocês, por favor, se inscrevam aqui no canal, deem um like, comentem, compartilhem com as pessoas que também gostam de ler. Me segue lá no Instagram e no TikTok, que tem muito conteúdo pra vocês. E vamos lá pro nosso vídeo, não é mesmo? Sim! E desculpa se eu tremi agora um pouquinho, porque eu me empolguei e acabei batendo na câmera. Vamos pro vídeo, gente! Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre esse livro aqui, que foi muito hypado, foi um livro que tá todo mundo falando e eu, sinceramente, eu não entendi porquê. Eu fiquei um pouquinho frustrada com a história, mas primeiro de tudo, hoje eu quero deixar aqui que pode ter spoiler sim. Então, se você não quer perceber spoiler, nada disso, assim, o final eu não vou falar, gente, fica tranquilo. Mas pode ser que tenha algum spoiler e alguma coisa enquanto eu estiver falando. Como é que eu vou dividir esse vídeo? Esse vídeo eu vou primeiro contar mais ou menos como é que é a história. E aí eu vou dar minhas opiniões pra vocês. Então vamos lá. A Vida Invisível de Eddie LaRue é basicamente uma história em que uma menina que vive lá em 1700 e bolinhas, ela é obrigada a se casar. E no desespero, ela acaba fazendo um pacto com um ser da madrugada, né, da noite. Tanto que o livro começa falando: nunca faça preces aos deuses que atendem depois do anoitecer. Eu achei a chamada do livro maravilhosa, incrível. Essa capa maravilhosa. Mas ela tem isso, eles selam um pacto e quando ela resolve, meio que acorda e vê, se percebe, será mesmo que ela tá toda vestida de casamento, que ela fugiu do casamento dela, e ela volta pra casa, né? Ela morava numa vilazinha na França, então ela volta pra casa e ela é surpreendida porque os pais dela não lembram mais dela. Então ela vai na casa de uma amiga dela, que elas sempre conversaram tudo e elas compartilhavam essas ideias, e ela também não se lembra dela. Então ela se toca que ela pode viver, e ela vive bastante, ela vive por 300 anos, e só que ela não consegue fazer com que ninguém lembre dela, todo mundo se esquece. A partir do momento que vira as costas e deixa de ver ela, esquecem dela. Então a partir daí ela começa a ter que viver no mundo. Então o que ela faz? Ela sai dessa vilazinha e vai para Paris, vai para França. E lá ela descobre o poder do corpo, ela descobre como é que é a sociedade daquela época, ela passa por dificuldades, ela sofre, ela sente dor, ela sente medo, ela sente tudo isso, ela sente frio, mas ela não morre, ela tá imortal, ela não morre. Só que ela passa por tudo isso e as pessoas esquecem dela. E a partir daí vai contando um pouco da jornada dela, através da história, através da arte, ela se vê muito na arte. E ela quer deixar uma marca, só que ela não consegue, porque ela não consegue escrever, ela não consegue desenhar, ela não consegue fazer nada, ela é invisível, ela vive grandes aventuras, ela vê vários fatos históricos acontecendo, só que ela não consegue deixar uma marca nela. E só que chega um ponto que ela acaba conhecendo uma pessoa, um cara, numa livraria, que não esquece dela. Então ela fica indignada, como assim ele não esquece de mim? Será que a escuridão é o ser que ela relata, que fez o pacto? Tem alguma falha no pacto com a escuridão? E ela se pergunta, né? E até então ele não sabia do pacto dela e tudo. E aí eles acabam vivendo juntos, histórias e tudo. E se conhecendo, acabam desenvolvendo alguns sentimentos, esqueci a palavra, gente, desculpa, alguns sentimentos por essa pessoa, só que ela acaba descobrindo o porquê dele não esquecer dela, né? E aí eu já não vou falar mais porque é pro final e aí vocês têm que ler. O livro ele vai se passar em dois momentos, tá? Ele vai se passar lá em 1700 e bolinhas e o presente, que é 2014.
aí vai trazendo o presente, vai mesclando esse passado, presente, passado, presente, passado, presente. Só que basicamente não acontece muita coisa no presente. Muita coisa acontece no passado dela, que ela relata, mas muita coisa não acontece no presente. Ela basicamente fica andando de um lado pro outro, bebendo, comendo, saindo com as mesmas pessoas que ela conhece, porque só ela lembra, procurando lugar para dormir, mas de fato mesmo o que acontece, a história dela se passa lá no passado, lá a partir de 1700 e pouco. E aí começa a se mesclar, e eu acho que faltou um pouco do presente dela, né, pra mostrar pra gente. E eu não achei muita coisa, porque, gente, vou falar pra vocês, o início do livro, ele é dividido em partes. E o início do livro, ele é muito chato, ele é muito cansativo. Fala, e você fica, mas tá, o que vai acontecer? Mas o que vai acontecer? Mas o que vai acontecer? Mas o que vai acontecer? E não chega. Ele começa a engrenar ali pra parte 2, tá? Pra parte 2 ele começa a dar uma engrenada, mas que aí você começa a querer questionar o que tá acontecendo, o que é o pacto, o que a escuridão tem a ver com ela, sobre os sentimentos dela com a escuridão, os sentimentos dela com o outro personagem do livro. Enfim, aí a gente começa a se questionar e o livro vai ficando interessante. Mas eu não entendi a hype desse livro, até hoje eu não entendi. Ele traz um ensinamento sim, né? Ele mostra que a gente, por mais que a gente queira viver muita coisa, queira experimentar muita coisa, ter a vida infinita também tem suas partes ruins, assim como ter uma vida finita também tem suas partes ruins, mas você fica ali naquilo, tá, mas e aí? Mas então, não acontece coisas assim, meu Deus, fantasiosas, tá? É uma fantasia, talvez, que se passa no nosso mundo e vai contando, sabe, sobre a Segunda Guerra, enfim, sobre várias coisas, vai passando por esses momentos históricos. Só que você fica, tá, e aí? Não vai continuar? Não vai acontecer? Eu dou 3 estrelas pra esse livro aqui. Ele mexeu comigo, eu chorei, eu me questionei muitas coisas, mas nada que eu fale assim, meu Deus, que livro maravilhoso, todo mundo deve ler. Se você sente vontade de ler, você pode ler, talvez você não vai gostar, porque é um livro que demora, é um livro cansativo, que você fica querendo, sabe, ver o que vai acontecer e não acontece nada, mas vale a leitura, se você tiver afim, vale a leitura. É um livro grande, achei que essa mesclagem de passado e presente eu me perdi um pouco às vezes, eu ficava meio perdida. Não explorou tanto o personagem da escuridão, nem o personagem que lembra dela. Eu acho que devia ter desenvolvido um pouquinho mais. Mas tirando isso, achei o livro bem ok. 3 estrelas. Vale a leitura? Vale a leitura. Não é nada que eu diga, meu Deus, é um livro muito ruim. E você se questiona também sobre algumas coisas. Então, recomendo? Recomendo. Se você quiser ler, eu recomendo, mas não é aquele livro que eu falo, meu Deus, é muito legal, você tem que ler. Meu Deus, é tipo aquelas fantasias Sarah J. Maas, sabe? Que cria o mundo todo, você viaja. Não é esse tipo de livro. Se você tá pensando que é isso, não é esse tipo de livro. E foi isso, essa foi a minha opinião, é isso que eu acho desse livro. Não entendi o hype até hoje, acho que não vale o hype dele, mas é um livro bom sim. É um livro que, se você estiver disposto a pegar e ler e persistir, porque no início você vai querer desistir, ele vale sim a leitura. E espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês leram esse livro, gostaram, comenta aqui embaixo a opinião de vocês. Também, se vocês não gostaram, também comentem aqui embaixo. Peço por favor para que a gente tenha respeito, que eu respeito todo mundo. E é isso, gente. Então até o próximo vídeo. Tchau!